Hallelujah. Today we look into the Old Testament. Hoje vamos dar uma olhada até o Velho Testamento. We start with Numbers 21, 5 to 9. E iniciamos em Números 21, versículo 5 a 9. Many of the stories of the Old Testament Muitas das histórias do Velho Testamento reflecting already into the New Testament. refletem o Novo Testamento. And so this is an interesting story. Então isto é uma história interessante. So they spoke against God and against Moses. Numbers 21, 5 to 9. Iniciamos o versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. They said, "Why have you brought us out of Egypt? Do you want us to die here in the desert? We don't have any bread, we don't have any water, and we hate this awful food." Que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto, pois nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão. So what happened? The Israelites, they were in captivity O que é que aconteceu? Os israelitas estavam no cativeiro. in Egypt, and God brought them out. Estavam no Egito e Deus os salvou, os tirou de lá. But somehow they forgot to be grateful and thankful. Mas de alguma maneira esqueceram-se de de manifestar e expressar essa gratidão. So they looked on the little things they lost, Então focaram-se nas pequenas coisas que perderam and they complained. e começaram-se a queixar. And so sometimes we also can complain. Então nós também muitas vezes nos queixamos. We live in the best times the world has ever seen. In the Western world, these were the best times, the best 80 years that has ever been on this planet. E nós vivemos os melhores 80 anos que o mundo do Ocidente já viveu. And we can also say, hey, my neighbor has a bigger car. God, I'm not satisfied. I want to have a higher career. Why I'm sick? Why? We can also start to complain. Nós podemos também começar a dizer, olha, o meu vizinho tem um melhor carro do que nós, uma casa, eu estou doente. Nós podemos também nos queixar. We also can want these earthly pleasures, so we want both Christianity and living in the world. E se calhar podemos querer os melhores dos mundos, o cristianismo e as boas coisas do mundo. In verse 6 it says, "Then the Lord sent poisonous snakes among the Israelites." Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. I believe there is a poisonous snake in the last 80 years that came to us. E eu creio que há uma serpente venenosa que veio até nós nos últimos 80 anos. And it can be something that we really like, E até pode ser algo que nós até gostamos, but we didn't see the poison. mas não vimos o veneno. I believe pleasure and wealth can be a poison for Christians. E eu creio que o prazer e a prosperidade pode ser um veneno para os The Bible says cristãos. that we get numb, that we get lukewarm, that we fall asleep. A Bíblia diz que nos adormecemos, caímos nessa dormência. And in this story, the snakes bit the Israelites, they bit them. E nesta história, as serpentes morderam os israelitas. And many of the people died. E morreu muito povo de Israel. So the others that were still alive, they came to Moses and they said, "We sinned. We spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us." Pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós estas serpentes. It's a nice thing when people wake up and see, oh, we're in trouble. It's always good when they go to the leader. E é sempre bom quando as pessoas acabam por estar num problema de dificuldade e irem ter com o seu líder. But what did Moses do? He said, I'm the leader, yes, but what did he do? He said, here it says, Moses prayed for the people. Então a verdade que Moisés disse, o que é que eu posso fazer? Então a Bíblia diz que Moisés orou pelo povo. And then the Lord said, make a snake, put it on a pole, then anyone who is bitten can look at it and remain alive. E disse o Senhor Moisés, faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. So Moses made a bronze snake, he put it on a pole, and then anyone who was bitten by a snake and looked at the bronze snake remained alive. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. So do we already see a similarity with New Testament? Someone had to die on a pole, on a cross. Será que nós vemos aqui alguma semelhança também com esta história? Será que alguém teve que morrer também colocado num posto? And we have to look to the cross to receive salvation, otherwise we die eternal death. E nós, na verdade, temos que olhar para a cruz para recebermos a salvação, senão vamos passar pela morte eterna. So this story tells us what is before us when it's from the Lord
and we look at it, it can save our lives. Então esta história diz-nos que quando é do Senhor, aquilo que Ele põe diante de nós, se olharmos para ela, isso salvará a nossa vida. But misleading, diversion, deception, temptation can destroy our eternal life, like the poison of the snakes. Mas as tentações e os prazeres, e olhando para essas divergências, tudo isso trará esse veneno até nós. I like the picture of the cross where Jesus was in the middle of these three crosses. E eu gosto muito daquela ilustração onde vemos Jesus no meio dessas três cruzes. It's more easy to focus on the middle. É mais fácil nos focarmos no meio. And when we look to politics today, E quando olhamos aos políticos hoje, where's the middle? We cannot find it anymore. onde está o meio, o centro? In 2 Thessalonians 2 verse 3, E em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, we go to the New Testament, 2 Thessalonians 2 verse 3, vamos até o Novo Testamento, que 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, it says, "Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a great falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition." Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. And this chapter of 2 Thessalonians speaks about the end time, the last days. E este capítulo fala sobre o fim dos tempos. And it says something that seems unbelievable for some Christians. E isto retrata coisas que para nós são inacreditáveis. Can we lose the way? Can we fall away from Christ? Será que nós podemos perder o caminho? Será que podemos cair de Cristo? And here it says to fall away. So if you're not on the way, you cannot fall away. E então aqui diz, tu não estás no caminho, não podes cair do caminho. So what do we urgently need in our time? E então o que é que nós precisamos urgentemente no nosso tempo? We need orientation. Precisamos de orientação. We need urgently orientation. Nós precisamos urgentemente de orientação. In Matthew 7:14 it says, Em o Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículo 14, ele diz, Matthew 7:14, Mateus capítulo 7, versículo 14, because straight is the gate. porque estreito é o caminho. Go the other side. Straight is the gate. Porque estreito é o caminho. And then it says, and narrow is the way. And E estreito é a porta. And narrow is the way which leads unto life, and few there be that find it. E apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. The Bible says it's a narrow road. A Bíblia diz que é um caminho estreito. I just want to draw a line here E eu quero desenhar aqui uma linha and a cross here. e uma cruz aqui. But if this is only a line, Mas se isto é apenas uma linha, I cannot walk on a line. eu não posso caminhar numa So linha. at least we need a narrow way to walk on. E precisamos então, se calhar, de um caminho estreito para poder caminhar sobre ele. But on this narrow way we have some problems in our time. Mas neste caminho estreito temos alguns problemas. We have false prophets here. Temos aqui falsos profetas. And do you know, I don't care so much about false prophets. E eu não é algo que eu dê muito valor a isso. I care much more about the good and the real prophets. E eu preocupo muito mais com os profetas bons e os reais. Because they are the one that will find the false prophets. Porque esses serão aqueles que vão encontrar os falsos They profetas. have a spirit of discernment. Porque eles têm um espírito de discernimento. But yes, the false prophets can take us from the way. Mas sim, esses falsos profetas nos podem desviar do caminho. Was it last Sunday we spoke about humanism? Or the Será que Sunday foi no before? Yes. Yes. So humanism can take us away from this path. O humanismo nos pode tirar deste caminho. Humanism says all is relative. Sin. Maybe God can't judge. He's just love. Everything is relative. O humanismo aqui diz que tudo é relativo. Sim, não preciso julgar. Deus pode aceitar porque ele é amor. Thousands of Christians lose their salvation by humanism. Muitos perdem a sua salvação por causa do humanismo. Today we have these people they called influencers.
E hoje temos essas pessoas que se autotitulam influencers. And people decide, I want to follow my influencer. E muitos decidem, eu quero seguir o meu It influencer. can also take you off. Que também vai te tirar do We caminho. have politics. Temos aqui a política. People just love to follow politicians and try to believe them. Pessoas seguem os políticos e querem segui-los. We have media impact. A lot of media is impacting our lives. Temos aqui muito dos média que estão a impactar a nossa vida. And we have this money and wealth problem. E nós temos este desígnio, este problema em relação ao dinheiro. What does the Bible say about money? O que é que a Bíblia diz sobre o dinheiro? The love to money is Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. the start of all evil. Huh? Yes? So money can take us off this track. Wow. What else? Career, emotions, hobbies. When you're rich, you have a lot of hobbies. Até os hobbies. Quando tu és rico, tu tens muitos You have no more hobbies. time for church meetings, especially when they're boring. Já não tens tempo para as reuniões na igreja. And we have people that are wise. We were at universities, we're studied, so we can be full of pride Então nós, because of our own wisdom. devido à nossa própria inteligência, sabedoria, podemos nos ficar ensoberbecidos. And it can take us off the road. And the money and the pride sometimes is connected. Isto está ligado, esta soberba e o dinheiro, e nos podem fazer afastar do caminho. Who are you, little man, telling me, with my 3 cars? What do you want to tell me? I know better. Look, I made it. Sim, o que é que tu queres me dizer? Sim, tu que não tens, eu tenho 3 carros, eu sei, o que é que tu me queres dizer? And with the wealth, there comes also time, spare time. Holidays, with the wealth, we don't have to work like Madarians 6 days a week, so we have more time. And what do we do with our time? We go to entertainment. Até o entretenimento, ter este tempo, o que é que nós fazemos com o nosso tempo? Já não precisamos trabalhar tanto? I don't know if you ever thought about it, E não sei se tu já alguma vez pensaste sobre isto, but every actor that you see, and you saw a lot of movies probably already in our lives, e não sei se tu já pensaste sobre isto, mas muitos dos atores, e se calhar tu já viste muitos filmes ao longo da tua vida, he's not himself, he's playing someone else. esse ator não é ele próprio, ele está a fazer passar. So many hours in our lives we spend to look at people lying to us. E de facto, nós passamos muito do nosso tempo, muitas horas, para ver pessoas que estão nos mentindo. We know that there's just an actor, we know that, Nós sabemos sim que eles são o ator, but it does something with our minds. Can we detect what is true personality and what is an actor anymore? mas isso faz algo, tem um impacto na nossa mente, em discernir o que é o ator e verdade e aquilo que ele está a fazer, o papel dele. And there's something new coming and we already see it coming. E há algo novo a chegar, já vemos. This will be very tough for Christians. O tema dos aliens também vai ser um tema muito difícil para os cristãos. Because we will soon see a hype on aliens. Então nós vamos ver aqui uma hiperbolização disto. And we have to ask the Lord, what is it now? Então precisamos de perguntar ao Senhor o que é disto agora. I did not fully study the topic yet, Eu ainda não estudei completamente este tema. because some people say there are demons. Muitos dizem que são demónios. I don't know yet, I didn't study it. Eu ainda não estudei sobre o tema. I only know there are no aliens. O que eu sei é que não há estes seres. And then, what else do we have? E depois o que é que nós temos? There's just a lot of manipulation around us, Há muita manipulação ao nosso retorno. and AI is just an engine of manipulation. E a inteligência artificial é apenas um motor para isto. Do you want to learn how to manipulate someone? Queres aprender a manipular alguém? We don't want that. Nós não queremos And isso. many normal people don't want that. E muitas pessoas normais não querem isso. But AI has no problem to learn that. Mas aqui o AI não tem esse problema. And it will be very smart in finding out what is our character, where is our weakness. E será muito fácil de ver onde é que está o nosso caráter, onde é que está a nossa fraqueza. Then we have general technology. So what we see now in our society is that our society
thinks we will solve the problems of the future with technology. Então o que é que nós estamos a ver aqui? Este incremento da tecnologia e dizem, vamos resolver os problemas do futuro através da tecnologia. So the world at the moment is doing investments like never before into the AI business. Então o mundo está a investir como nunca no mundo da inteligência And it artificial. needs energy like nothing and water like nothing and it needs to be cooled like nothing. It's just crazy what's going E o on. que está a passar é de loucos. A quantidade de recursos que são necessários para arrefecer a maquinaria e os processadores e por aí fora. Because the world wants to find solutions. Porque o mundo quer encontrar soluções. They don't know Jesus. E eles não sabem, não conhecem Jesus. There's another trend. I don't know if you've seen it. Há outra tendência aqui, não sei se já ouviste. Longevity with V. Longevity. 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 Hey, this is already solved by Jesus. We have eternal life. Até a longevidade já foi solucionado por Jesus. Nós So- temos vida so- eterna. As soon as you're in heaven, you don't want to go back. Até tu, quando estiveres no céu, já não vais querer voltar. But to hunt after health and healthy food and healthy drugs and healthy things just to live longer, Até esta demanda de tudo o que é saudável, tudo o que é isto, para poder viver mais, durar mais tempo. can take you off the right track. And then for sure we have sin. E isto nos pode tirar do caminho, e de certeza existe um aqui que é o pecado. As it is written in Hebrew 3:12, Como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. brothers and sisters, make sure that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. So we can turn away. Sin can turn us away and we can fall off. And the size of this path, you know what name it has? Does anyone know the name? How wide it is? Because it has a name. The name of this size of the way, because we need to walk on it, you know, these are from the top, we're walking here. This is grace. You know? Some people think the way is like this. Well, only God knows how much grace there is for us. We don't know it 100%, but there is grace, and that's the reason why we can make it. Mas a forma porque nós conseguimos fazer este caminho e atravessá-lo é somente por causa da graça. Muitos pensam que existe aqui um caminho bastante largo, mas é pela graça. And Hebrew 3:12 tells us E Hebreus capítulo 3, versículo that we 12, can turn away from the living God diz que nós podemos nos apartar do Deus vivo if sin comes into our life and our heart comes into unbelief. se o nosso coração se cair no pecado e se tornar descrente. So how can I get orientation? Então como é que posso ter orientação? I once had a sailboat, Eu certa vez eu tinha um veleiro. and if you know about maritime life E se tu conheces o que é a vida náutica and maritime traveling, e tu o que é estas viagens marítimas, you have these light fires, nós temos aqui estas bolsas. and so when you are in a map, like here's a little island, and you're here with your little boat. Yes. Quando nós estamos aqui nesta ilha, ou estamos aqui no nosso barco, ou perto de um farol, And you have this light fire here. Then there's some fires that has one line, which is the right way, and then you have two other colors, red and green. And you know, as soon as you leave the right track, you come into another color, so it leads you directly with a light beam to the place where you want to go in the night. portanto, durante a noite o que nós temos aqui é um central, que é branco, e depois temos aqui dois, vermelho e verde, e quando nós nos desviamos, ele nos faz chegar ao nosso lugar a pretender. And who is our light beam? E quem é o nosso farol? Jesus says, I'm the way, the truth, and the life. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. So this is the thing we need to have before us in this time for orientation. Esta é a coisa que nós precisamos ter diante de nós para orientar-nos. But what is not leading us, because it's unreliable? Mas o que é que não está a nos guiar? Three things. Três coisas. Our thoughts Os nossos pensamentos are not always leading us right. nem sempre nos está guiando da forma correta. Because they're suffering from humanism, from manipulation. Porque está sofrendo do humanismo, da manipulação. I can ask, can you imagine, close your eyes, do you see a pink elephant? And your thoughts going to the pink elephant. Será que tu podes fechar os teus olhos e veres esse elefante cor-de-rosa? Even witchcraft can come and manipulate us, so our thoughts are not reliable. Portanto, tu podes chegar e os nossos pensamentos não são confiáveis. Our eyes are not reliable anymore because we saw too much
actors and television. A nossa visão já não é confiável. Também vemos demasiada televisão. We have AI deepfake. Nós temos aqui IA a falsear as coisas. 4 years ago, we said, yes, this president is talking and he's saying right these things and it's trustworthy. Há uns anos atrás diziam, sim, este presidente é digno de confiança, o que ele está a dizer está correto. And today, people say, oh, he got already killed. Some weeks ago, it's only an AI image. Hoje muitos dizem, não, ele já está morto, isto é apenas uma imagem de AI. So it will become more and more difficult to trust our thoughts and our eyes. And the third thing is emotions. Então já se torna mais difícil confiar no nosso pensamento, na nossa visão. E outra coisa aqui, a terceira, é emoções. I believe we can come into an emotional blindness E eu creio que nós podemos viver uma cegueira emocional. due to pride and wealth and other circumstances. Devido ao orgulho, à soberba e à I prosperidade. know the women are more led by emotions sometimes. E as mulheres muitas vezes são levadas mais pelas emoções. And it's not everything bad. E não é nada, não é tudo mau. But the question is it really good, reliable Mas a questão está aqui é se podemos confiar. for the way we walk in these last days? Da forma como nós caminhamos nos últimos dias. So what can help us to stay on this narrow road? E o que é que nos vai ajudar a permanecer neste caminho estreito? And one thing is the church. E uma coisa é a igreja. One thing is our heart. Uma coisa é o nosso coração. In Acts 2:42 to 40 and 46, not 42 to 46, but 42 and 46, it says, No livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 e 46, Acts 2:42 and 46. The believers studied what the apostles taught. They shared their lives together. They ate and prayed together. This was the time when Jesus left heaven and the first churches started in the book of Acts. então neste livro nós lemos e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isto foi um tempo em que Jesus tinha ascendido aos céus. So the church was a place where the believers studied from the teachers, from the apostles. Este foi um tempo em que a igreja aprendia dos seus líderes, que eram os apóstolos. And in verse 46 it says, every day they met together in the temple courtyard. They ate meals together in their homes. Their hearts were glad and sincere. Então diz no versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. So church gives us godly wisdom by his word. Então a igreja dá-nos esta clareza através da palavra de Deus. And church is a place where our heart is protected. E a igreja é um lugar onde o nosso coração está protegido. Because we learn things like this. Porque aprendemos coisas como isto. God wants to protect us in these last days. Deus que nos quer proteger nestes últimos dias. In Proverbs 4:24 to 25, E então no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 24 e 25. Proverbs 4:24 to 25. Provérbios 24 e 25. It says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Então diz, sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dela... Keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk far from your lips. Desvia a totalidade da tua boca e a perversidade dos teus lábios. In verse 25, let your eyes, or 24? No, 25. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze, fix your view directly before you. Give careful thought to the path for your feet, and be steadfast in all your ways. Do not turn right or left. Keep your foot from evil. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. We need to be focused. Então precisamos estarmos focados. We can so easily lose our focus. Porque facilmente podemos perder o nosso foco. Jesus is our focus. Jesus é o nosso foco. The cross is our focus. A cruz é o nosso foco. We need to guard our heart Precisamos guardar o nosso coração and look straight. e olharmos de caminho reto. So church and our heart, there's a protection that we can stay on this way. Então a igreja é uma proteção para que possamos permanecer neste caminho.
And I give a little comment on this, E eu faço aqui um pequeno comentário. because some people say I'm led by the Holy Spirit, I don't need church. Porque muitos dizem, eu sou guiado pelo Espírito Santo e não preciso da igreja. I know how difficult it is to hear the Holy Spirit. E eu sei o quão difícil é ouvirmos o Espírito Santo. But when he wants to tell you something that you do not want to hear, Mas quando Ele está nos dizendo algo que nós não queremos ouvir, that's nearly impossible. isso é quase impossível. So you need people that correct you on your way. Então precisamos de pessoas que nos possam corrigir no nosso percurso. And this is an awful, unthankful job, but God gives grace for that. Mas isto é um trabalho que não é meritório, aliás, é meritório, Deus nos dá a graça para isso, mas é Because difícil. correction for humans mostly come from human leaders that God put in place. Porque para nós humanos, a maior parte das vezes, Deus usa outros humanos para nos colocar no caminho certo. Because we humans, we don't like to be open for things that we do not want to do. Porque nós humanos não gostamos de estar com os ouvidos abertos para coisas que nós não gostamos de fazer. A second thing that helps us to stay on this narrow road E a segunda coisa que nos ajuda a estar neste caminho estreito is the Word of God é a palavra de Deus and the faith. e a fé. The Bible says faith comes not from seeing miracles, A Bíblia diz que a fé não vem por vermos milagres. faith comes from the spoken Word of God. A fé vem pela palavra falada de Deus. And in Psalm 119, 105, E no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, it says, "Your word is like a lamp that shows me the way. It's like a light that guides me." e diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. So this will never change. Então isto nunca vai mudar. If there is not a focus on the words, Se não há um foco na palavra, if there are no Bible verses mentioned, se não há versículos bíblicos que são mencionados, it will get very tough. vai se tornar muito difícil. We need the Word of God. It has never changed. Isto nunca mudou, precisamos da palavra de Deus. And in 1 John 5, verse 4, E no livro de 1 de João, capítulo 5, versículo 4, it says, in 1 John 5, verse 4, 1 de João, capítulo 5, versículo 4. "That's because everyone who is a child of God has won the battle over the world. Our faith has overcome the world." Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. This is the world, Tudo isto é o mundo, and we cannot overcome it. e nós não podemos vencer. You cannot overcome it. Eu não posso I vencer. cannot overcome it. Ninguém pode. You cannot overcome the world. But the faith given from Christ to us can overcome the world. Mas a vitória sobre e que vence o mundo é a fé que Cristo nos dá. So all the obstacles on the way, Então todos os obstáculos no caminho, by faith we can overcome it. pela fé, nós podemos ultrapassar. Not by our brain. Não através do nosso You cérebro. know, I've studied these things, I know what to do. Não, eu estudei, eu sei o que fazer. It's a supernatural thing, it's faith that we need. Não, é algo sobrenatural, é a fé que nós precisamos. And the third thing that we need E a terceira coisa que nós precisamos to make it on this way para podermos percorrer este caminho is the Holy Spirit. é o Espírito Santo. Jesus said when he left to heaven, "I sent you a comforter." Jesus disse quando ele ascendeu aos céus: e vos envio o Consolador. And it's better that I go and that he comes. E é melhor que eu vá e que ele venha. The Holy Spirit is a silent voice. O Espírito Santo é uma voz silenciosa And he makes a difference. e ele faz a diferença. And he can guide us directly or by a leader. E ele nos pode guiar diretamente ou através de um líder. And the problem is to hear his voice. E o problema aqui é podermos ouvir a sua voz. And I just want to share a little story about Elijah. E eu quero compartilhar uma pequena história sobre Elias. We jump back to the Old Testament. E voltamos aqui ao Velho Testamento. In 1 Kings 19, 11 to 13, E em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 11 a 13, we hear about the great prophet Elijah. ouvimos sobre o grande profeta Elias. And let's look what happened to him. E vamos ler o que lhe aconteceu. In 1 Kings 19, 11 to 13. Em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 11 a 13. The Lord said to Elijah, it says the Lord said, but it means to Elijah. The Lord said to Elijah, O Senhor disse a Elias:
Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. E disse, sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor, e eis que passará o Senhor. So Elijah went up. Então Elias foi. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. E eis que um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in that earthquake. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. And after that earthquake came a big fire, but the Lord was not in that fire. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Listen, Escuta, it's important for our walk now. é importante para o nosso caminhar. And after the fire came a gentle whisper. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. And when Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then the voice said to him, "What are you doing here, Elijah?" E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o rosto em sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, And in Elias? this loud world, E neste mundo tão ensurdecedor, with all its distractions, com todas estas distrações, with all the com temptations, todas as tentações, God is not in an earthquake or in a storm. Deus não está numa tempestade ou no terremoto. And even the big prophet Elijah, E ainda o grande profeta Elias, he had to wait ele teve que esperar. when the fire came in a gentle whisper. Quando o fogo veio numa voz muito suave. And there will be many people and false prophets being very loud. E haverá muito ruído. And they will give you exactly what you want to see. E eles te darão exatamente aquilo que tu queres ver. And if you cannot hear the little voice, E se tu não consegues escutar a voz muito mansa, if you do not understand that Jesus came as a baby, se tu não entendes que Jesus vai como um bebê, if you do not understand that the disciples died no natural death, se tu entendes que os discípulos morreram não de uma forma natural, if you do not see how God is working, because He's working totally different from how the world works, se tu não entendes como Deus está a trabalhar, Ele funciona de uma forma completamente diferente do mundo. we can be distracted and leave this little narrow road. Nós podemos ficarmos captivos pela distração e perdermos o rumo. So in John 16:13 it says, E então no livro de João, capítulo 16, versículo 3, as Jesus says this, John 16:13, o Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. "But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own, He will speak only what He hears." Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. And He will tell you what is still going to happen. E Ele vos anunciará e vos dirá as coisas futuras. So, I think it's maybe not a big light beam, but the Bible says it's a lamp in front of our feet. So we're walking here, and there's a lamp and there's some light. That's enough to see the road. E a Bíblia não diz que Ele é um grande luz, o que diz é que Ele é uma luz que nos vai guiando passo a passo. And the Holy Spirit is doing this exactly today. He wants to prepare us, E Ele quer nos preparar, because I believe there's some big things coming. porque eu creio que há coisas maravilhosas e grandes a acontecer. This can be one of them. E isto pode ser uma delas. AI is one of them. E A é uma delas. And we don't need to be afraid. E nós não precisamos de ter medo. The Bible says the prophets will always announce things first. A Bíblia diz que os profetas sempre anunciarão todas as coisas primeiro. We don't need to be afraid of these things. Nós não precisamos de temer estas coisas. But we can be prepared in our heart. Mas podemos estar a ser preparados no nosso coração. And so we have a big advantage to our neighbor. E então nós temos uma grande vantagem em relação ao nosso vizinho. Did you see that? Ah, tu viste isto? What's going on? O que é que está a acontecer? He said, no, I didn't see it, but
my Bible tells me. E não vê, mas a Bíblia já fala sobre isto. What does the Bible tell about these last days? O que é que a Bíblia diz sobre os últimos tempos? Wars, rumors of wars, Guerras e rumores de guerra, pestilences, pestilências, what else? Hunger, famines, fome, what else? Expensive times. tempos muito difíceis. I was just told in the Netherlands the supermarket already announced 10% higher food prices next year. Is it true? E Have you heard of it? Not yet, but my Bible tells it. Yes. so prices will skyrocket. Portanto, os preços vão disparar. Oh, I did not expect this. Não estava à espera disto. Look into your Bible. Mas olha para a tua Bíblia. And if there's a prophet telling you this, then could be true. Então, se há um profeta a vos dizer, porque se calhar é verdade. So what will happen? The church and the Christians, the people on the way, we will be shaken. Então, o que é que vai acontecer? As pessoas, pelo caminho, nós vamos ser um pouco abaladas. And we can easily lose orientation. E nós podemos facilmente perder o foco. And the Bible says many will lose E orientation. muitos irão perder esse rumo. My wife and I, we talked some months ago, and we said, with all these things that are coming, will we make it? Eu falava há um tempo com a minha esposa e dizia, será com tudo o que está a acontecer, será que nós vamos conseguir chegar lá? And we said, we don't know, we can only rely on His grace. Eu disse, nós não sabemos, apenas podemos confiar na sua graça. Because we cannot say that we will not be trapped somehow, somewhere at this road. Porque nós não podemos garantir dizer, não, nós não vamos ficar aqui armadilhados e cativos destas coisas. But I believe that the Lord that loves you, Mas eu creio que o Senhor vos ama, by the inspiration of the Holy Spirit, prepares your heart. pela inspiração do Espírito Santo, Ele prepara o nosso coração. By the church that protects your heart. Mas é uma igreja que protege o teu coração And that helps you to keep your faith. e que te ajuda a manter a tua fé. You will overcome the world. Nós vamos poder vencer o mundo. I believe right now there's a silence before a storm. E eu creio que há um silêncio antes da A tempestade. storm that is to come. Uma tempestade que ainda há de vir. And the Lord gently wants to prepare our hearts. E o Senhor, de uma forma muito ordeira, quer preparar o nosso coração. So get prepared for what is to come Então, prepara para aquilo que há de vir and focus on the cross. e mantém o teu foco na cruz. And today in our prayer meeting, E hoje, na nossa reunião de oração, you prayed about this already. nós já oramos sobre Can you isto. remember to say? So we did not speak about the topic. For me, it was a confirmation from the Holy Spirit that this is the right topic Nós for não today. falamos sobre isto e para mim foi uma confirmação sobre este tópico que nós vamos falar hoje. Íamos falar hoje. Maybe we can have some silence and answer to this word of God with our prayers. Vamos agora.